Fala galera, começando mais um da Carve de BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo tudo que tá rolando aqui no canal. Entra lá no Instagram que você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando, vai conversar comigo. Se me mandar mensagem no direct eu vou responder, eu respondo todo mundo lá no direct, então manda mensagem que nós vamos trocar uma ideia, beleza? Não sei porque que eu tô fazendo assim com a mão e eu cansei. Seguinte galera, muita gente já me pediu isso, desde quando eu comecei o canal, muita gente já me pediu. E aí hoje eu decidi falar um pouquinho como que eu comecei no YouTube, como que foi o começo, o início mesmo, de por que eu tive a ideia de fazer vídeo, etc, etc, etc. Só que para responder isso eu pedi o pessoal para mandar pergunta lá no Instagram, então eu vou responder as perguntas em vez de contar a história. Eu vou respondendo as perguntas que aí eu vou responder as dúvidas que as pessoas têm, em vez de ficar só contando a história. Às vezes eu vou contar uma coisa que não interessa pra ninguém. Então eu vou responder as perguntas que vai direcionando melhor, beleza? Então vamos começar. Deixa o like aí já, tem gente que esquece de dar o like lá no final. Então faz o seguinte, dá o like e se você não gostar do vídeo, depois você tira o like. É melhor você esquecer de tirar do que você esquecer de dar o like, beleza? Então já deixa o like aí e vamos começar. O Marcos Shell PB, Marcos Shell PB, que pediu muito nos últimos dias aí pra eu fazer um vídeo contando como que eu comecei. Então eu vou dar só um brevezinho, que é o seguinte: eu não comecei no YouTube pra ser um youtuber, eu comecei no YouTube pra salvar meus vídeos, porque eu fazia os vídeos dos carros, mandava pra todo mundo e depois eu tinha que apagar porque não cabia no celular, não tinha espaço, etc. Aí eu apagava o vídeo. Aí eu decidi postar no YouTube porque lá na frente, hoje por exemplo, se eu quisesse ver algum vídeo ia estar salvo lá. Então eu comecei a postar os vídeos no YouTube. O Henrique Cavalieri perguntou por que você era calado nos primeiros vídeos. E isso já tá meio que respondido, porque eu não fazia vídeo pra falar, não fazia vídeo pra ser o YouTube, eu fazia um vídeo só pra mostrar as imagens, eu filmava os carros. E aí eu filmava os carros e postava no YouTube. Então, por isso que os primeiros vídeos eu não falo nada, porque eu não tava ali pra falar, eu tava ali só pra mostrar os carros, pra eu ver os vídeos depois. E aí acabou que a galera começou a gostar, então eu comecei a falar, o povo foi gostando e virou o que é hoje. Mas eu não comecei pra fazer vídeo pra vocês, eu comecei a fazer vídeo pra mim, pra guardar, entendeu? Quando começou sua obsessão por carbono? Seguinte, galera, isso é meio que óbvio. Os carros mais fodas do mundo tem carbono. Os carros mais caros do mundo tem carbono. Então, quando eu comecei a mexer com carro, eu comecei a identificar que os carros que tinham carbono eram os carros mais legais, os carros mais foda e etc. Então, meio que automaticamente, eu comecei a mostrar que aquele carro tinha carbono, porque eu entendia que se tinha carbono era um carro muito foda. Então eu comecei a mostrar o carbono com a ideia de tipo assim, olha como esse carro é foda, ele tem carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui, porque na minha ideia os carros mais fodas que usavam fibra de carbono. Então eu comecei a fazer essa ligação de se esse carro tem muita fibra de carbono é um carro muito legal, entendeu? E aí eu comecei a gostar, eu acho muito doido o material, é bonito de ver assim, o visual dele é muito doido e aí eu gostei, é isso. O Biel Barcelos está perguntando como foi a sensação de ter uma ascensão tão rápida no YouTube. Seguinte, não foi tão rápido assim. Ou foi? Não sei, eu sei que tipo, demorou muito, no começo foi muito tenso, não subia, não crescia e tal. Aí de repente estourou um vídeo, tipo, eu tinha 18 mil, foi pra 35 mil em um fim de semana. Aí disso aí foi demorando mais um pouquinho, de repente estourou mais 20, 30 mil. Aí eu gravei com o Eduardo Costa, deu mais 30 mil. E aí foi muito... Demorou pra começar, mas quando começou a subir, subiu muitos picos. Dava tipo 30 mil, depois 20 mil, depois 15 mil. E foi subindo de pico, não foi uma crescente, foi tipo reto, aí dava um pico, aí reto, aí dava outro pico. Então, tipo assim, na época dos picos eu assustava, eu ficava tipo, que isso, mano, agora estourou, agora vai. Aí parava de novo, acalmava, aí dava outro pico, não, agora vai. Aí calmava. Então foi isso, tipo assim, não teve o crescimento gigante seguido, foi tipo vários picos de crescimento, entendeu? O Rei de Underline R perguntou qual é o seu principal objetivo no YouTube hoje. O meu principal objetivo no YouTube hoje é o mesmo de 1 ano ou 2 anos atrás quando eu comecei. Quando eu comecei eu queria chegar em 10 mil em 1 ano. Aí eu cheguei em 10 mil, eu queria chegar em 100 mil. Aí eu cheguei em 1 ano, eu cheguei em 100 mil. Aí cheguei em 200 com mais 2, 3 meses. Então agora é chegar em 300, 400, 500, devagarzinho nós vamos chegando.
não tenho pressa, não tenho aquela, nossa, meu Deus, eu tenho que chegar em 10 milhões. Não, eu tenho que fazer meu trabalho da melhor forma possível. A galera tem que gostar do que eu tô postando. E nisso aí a gente vai caminhando devagarzinho, vamos subindo de degrau em degrau. Então agora focar nos 300 mil. Chegou nos 300, vamos focar nos 400, beleza? Quais equipamentos você usava quando começou? O Carro Spotter me perguntou isso aí. Qual equipamento você usava quando começou? Eu usava uma GoPro Hero 4 Black, que era uma antes dessa que eu uso hoje, que é a Hero 5. E aí eu usei ela bastante tempo, me roubaram na faculdade, pegaram na minha mochila. E a partir daí eu comprei a Hero 5 com a ajuda da galera do canal, inclusive, que na época eu não tinha R$1 no bolso, a galera me ajudou. Fizeram umas doações, mandaram 5, 2, 3 reais aí foi juntando. Acabou que pagou quase um terço, sei lá, metade da câmera. Eu dei um jeito de pagar o resto. Comprei essa aqui que eu tô usando até hoje. E agora eu descobri que eu consigo fazer boas imagens com o celular para juntar no vídeo, porque a GoPro tem um ângulo muito aberto, então não pega muita coisa, tipo, fica longe, os carrinhos ficam pequenininhos numa corrida, por exemplo. E com o celular no SDB eu consegui fazer umas imagens bacanas e juntou bem, então agora eu vou começar a usar o celular e a GoPro. Mas no começo eu usava só a GoPro Hero 4. O Luiz com vários PC perguntou aqui, você já pensou no seu próximo carro? Cara, já pensei, mas eu não tenho muita pressa para trocar. Tô gostando muito do Audi, tô muito satisfeito com o carro, mas a ideia, assim, eu não pensei em qual carro, mas a ideia é que seja uma tração traseira. Eu quero uma tração traseira com mais de 200 cavalos para poder começar a brincar e começar a divertir, né? Então a ideia é ter um carro com tração traseira para poder brincar. O Ramos G me perguntou aqui, além do 370 e 350Z, ele colocou aqui, além do Z, que é o 350 e 370 que eu sonho em ter, qual o outro carro do seu sonho? Cara, o 350Z e 370Z é foco, é tipo assim, vou chegar neles. E aí, sonho, aí tem 458 Spider, tem, aí vai, né, aí é carro de 1 milhão, 2 milhões e tal, tem muito carro, mas o foco mesmo é o 350, depois do 350 um 370, depois um Nismo e assim a gente vai. E outra coisa que ele me perguntou é se eu pretendo entrar pro drift. Seguinte, acabei de falar aí do meu carro, do meu próximo carro, tração traseira com mais de 200 cavalos. Pode ser um carro de drift, pode ser que eu continue com o Audi e compre um carro de drift, pode ser um Chevette de drift, pode ser uma Suprema de drift. Tração traseira mais de 200 cavalos, é isso que importa. Então, pode ser que eu entre sim pro drift. Eu pretendo fazer algumas aulas primeiro, para entender como que funciona, para eu ver se realmente eu gosto porque eu gosto muito de ver, mas eu quero saber se é tocada, se eu vou ter a noção, se eu vou saber fazer, se eu tenho uma aptidão para começar a treinar. E a partir daí a gente vê se investe ou não. Mas eu tenho muita vontade de começar. Inclusive, Dieguinho Iga já me fez uma proposta aí de fazer umas aulas com ele. Então, vamos pensar nisso aí. Quem sabe não entro pro David também. Gabriel BJJW. Salve, cachorro! Como se sente andando nos carros mais rápidos do mundo? Cara, é muito engraçado isso. Porque, tipo assim, eu nunca imaginei que um dia eu andaria de Ferrari, que eu ia andar de carona numa Ferrari. Primeira vez que eu andei de Ferrari foi dirigindo. Primeira vez que eu sentei dentro de uma Ferrari pra andar foi dirigindo. A partir daí, cara, já andei muito carro, andei de F40, andei de F50, andei de muita Lamborghini, muito Porsche, já andei muito carro. Então, acaba que, tipo assim, hoje eu já tô meio que acostumado. Não que eu não dê valor pra isso mais, mas acostuma, tipo assim, se eu tiver que andar numa Ferrari hoje, eu já não me surpreendo mais, porque eu ando muito, apesar de gostar muito, e todas as vezes eu vou ficar muito feliz, gosto muito de andar, tipo assim, se você me chamar pra andar 7 vezes na semana, eu vou a 7, mas é um negócio que já aconteceu várias vezes, então eu já acostumei, mas é muito top, velho, é muito top, é uma sensação muito top, principalmente nas primeiras vezes que você não imagina que aquilo vai acontecer na sua vida, e aí começa a virar uma rotina, então é muito louco, velho, é muito bom. O Rafael Maia perguntou como eu fiz pra entrar na comunidade de carros de BH, tipo assim, como que eu me envolvi com os carros em BH. Então, antes de começar a postar os vídeos no YouTube, um ano antes mais ou menos, eu já ia nas lojas, principalmente a Vanguard, pra ver os carros no sábado. Chegava lá sábado, encostava num cantinho, ficava ali ó, só fazendo zoinho, entrava uma Ferrari, uma Porsche e tal, não entendia nada, não entendo hoje, mas entendia muito menos, via os carros ali e tal, e comecei a conhecer um, conhecer outro, conhecer o Fernandinho da Avante, dono da loja, etc. E nisso aí eu fui fazendo ali umas amizades no meio. Quando eu comecei a postar
postar os vídeos, a galera que gostava de mim e tal, achava que ia dar certo, começou a me chamar, ó, vamos andar em tal carro, vamos comigo, vai ter um encontro, vai comigo no carro, tá, vai ter um encontro, você tá convidado e tal. E aí fui chegando devagarzinho e tal, depois fui pra São Paulo, e aí hoje, graças a Deus, conheço gente no Brasil inteiro envolvida com o carro, e graças a Deus tem muita gente ajudando o canal, muita gente fortalecendo aí. Dica de outro perguntou, tem algum vídeo que você nunca esqueceu? Cara, tem muito vídeo que eu nunca esqueci, tem muito vídeo que, tipo, me marcou muito. Andando de F50, andando de F40, a viagem pra Itália toda, Mônaco, Itália, França, foi muito foda. Museu da Lamborghini, da Pagani, da Ferrari, 2 museus da Ferrari. Dirigi uma Ferrari na Itália, então tem muito vídeo que assim, foi top. Eu vi a Lamborghini Veneno, eu vi o Horácio Pagani, então, tipo assim, tem muita coisa top que não dá pra esquecer. Óbvio que, tipo, todos os vídeos são muito importantes, mas tem uns que são tipo, velho, que isso, velho, não dá pra acreditar que você tá ali, você grava o vídeo e ainda consegue compartilhar isso com o povo. Então tem uns vídeos muito fodas, sim. E pra finalizar, o Samuca perguntou aqui, a sua visão de mundo começou a mudar, tipo, você mudou suas ideias depois que começou no YouTube, começou a ter sucesso no YouTube, etc. A sua visão de mundo mudou depois que começou a ter sucesso no YouTube. Então é basicamente isso que eu perguntei, se minha cabeça mudou depois que eu comecei a ter sucesso. Cara, eu acho que eu tô começando a ter sucesso ainda, eu acho que o sucesso nunca chega, tipo, você nunca tem sucesso, você sempre tá tendo sucesso. Então, eu acho que é só o começo, ainda tem muita coisa pela frente, mas mudaram algumas coisas sim, tipo assim, por exemplo, a forma com que eu via as pessoas. Tem os caras que tem muito dinheiro, tem os caras que não tem dinheiro e nem por isso eles são diferentes, são melhores ou piores que os outros. Eu sempre me colocava como pior do que os caras que tinham dinheiro, tipo assim, não, aquele cara é muito mais foda que eu, e não existe isso, velho. Tendo ou não dinheiro, não é isso que vai mudar, não é isso que vai te fazer melhor ou pior que os outros. E eu tinha essa ideia, tipo assim, um cara que tem muita grana, ele é melhor do que eu, mas não é. Hoje eu entendo que não. Outras coisas, tipo assim, a quantidade de carro que tem, velho. Eu achava que tinha, tipo, 2 Ferrari em BH, 10 no Brasil. Tipo, tem mais, sei lá, deve ter mais de 1000 Ferraris no Brasil já. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, tinha 850. Então, tipo, já deve ter mais de 1000 Ferraris no Brasil. E eu achava que tinha pouco e tal. Então, algumas coisinhas assim. Então é isso, galera. Deixa o like aí. Se quiserem mais vídeos desses, segue lá no Instagram que eu vou fazer mais. Aí vocês mandam suas perguntas. Manda aí nos comentários também, que pode ser que eu pegue algumas perguntas aqui dos comentários. Se a galera gostar muito, eu posso fazer várias vezes. Tipo, fazer toda semana, 2 vezes por mês, sei lá. Então, deixa o like aí. Deixa nos comentários a opinião. É nóis, valeu e tchau. Fui!